Oi pessoal, meu nome é Josiane Lozzi, eu sou dentista e trabalho como Relações Educacionais e Científicas na 3M e hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema que gera bastante dúvida para os clínicos, que é cimentação. Mais especificamente a gente vai falar sobre a opção do RelyX Ultimate. Bom, e não é à toa que esse tema gera tantas dúvidas entre os clínicos, porque a gente pode ter ali diversos tipos de variáveis para interferir na nossa cimentação. De um lado, a gente tem os substratos, então a gente pode ter, por exemplo, um substrato de esmalte, de dentina. Essa dentina, por exemplo, pode ser uma dentina que acabou de ser cortada num preparo primário, por exemplo, ou não. Pode ser um substrato de resina composta, metal, enfim. De outro lado, a gente tem o material restaurador, né, da nossa restauração indireta. Então, pode ser, por exemplo, uma feldspática, um de silicato de lítio, leucita, zircônia, resina composta, metais, materiais híbridos, enfim. E a gente tem ali também os sistemas adesivos que a gente pode usar. Esses sistemas adesivos pode ser, por exemplo, o Total Wet, né, que são sistemas de condicionamento ácido total em esmalte e dentina. A gente tem também as opções Self-Etch, que são os autocondicionantes. Temos a opção de um frasco, 2 frascos, os sistemas adesivos universais. E além disso, a gente tem ali diversas opções de cimento. Então, o cimento pode ser, por exemplo, um cimento resinoso dual, um cimento fotopolimerizável, um cimento autoadesivo, um cimento resinoso dual sem amina terciária, um cimento de ionômero de vidro, enfim. Então, são diversas variáveis ali que a gente tem que considerar na hora de escolher a melhor opção para a nossa cimentação. E quando a gente olha na própria linha da 3M, no nosso próprio portfólio, a gente tem diversas opções ali para considerar. E o que é importante a gente falar é que dentro dessas opções ali, a gente precisa escolher realmente o melhor cimento, o melhor sistema adesivo quando ele precisa ser utilizado e que eles precisam ser compatíveis. Então, a pergunta que a gente deve se fazer no momento de fazer uma cimentação é realmente se o meu sistema de cimentação, e como sistema de cimentação entenda, provavelmente ali na maioria dos casos adesivo e o cimento. Então, se esse sistema de cimentação realmente é o melhor para minha indicação específica, de acordo com o meu substrato, de acordo com a peça que vai ser cimentada. Bom, então fazendo um breve review ali de alguns cimentos da nossa linha, primeiro, que é um cimento um pouco mais antigo, a gente tem o RelyX ARC, que é esse sistema de clicker laranja. Esse é um sistema resinoso adesivo dual. O que significa adesivo dual? Adesivo porque ele realmente vai precisar de um sistema adesivo. E aqui tem uma observação importante para a gente fazer. Ele é um cimento que contém na composição dele a amina terciária. Essa amina terciária não pode ser utilizada com adesivo, por exemplo, que tenha um pH um pouco mais ácido. Por exemplo, o single bond universal. Então, a observação que fica para o RelyX ARC é que realmente, se for utilizar, utilize com o single bond 2 ou o Scott bond. Lembrando que ele tem amplas indicações, né? Porém, não pode ser indicado para faceta, porque ele tem a amina terciária na composição. E uma outra opção que a gente tem também, que é bastante interessante, é do RelyX U200. RelyX U200 é um cimento resinoso dual também, só que autoadesivo. O que isso significa? Que a gente não vai precisar utilizar ácido fosfórico no dente e nem um sistema adesivo nesse dente. Claro que o tratamento da peça, da cerâmica, que seja uma metalocerâmica, uma zircônia, enfim, independente da peça que você estiver utilizando, o tratamento da peça precisa ser realizado de acordo com as instruções do fabricante daquela peça. Aqui a gente sempre fala que ele é autoadesivo para o dente, para o substrato. E algumas características são bem interessantes dele, porque ele é um sistema autoadesivo, mas um pouquinho diferente de outros sistemas autoadesivos do mercado. Ele tem uma tecnologia patenteada pela 3M, que é uma tecnologia de neutralização da acidez. O que é isso? O 200 tem um monômero ácido e essa acidez inicial é muito interessante realmente para que ele consiga fazer uma adesão adequada no substrato. O problema de outros sistemas adesivos do mercado é que essa película continua ácida depois. E no 200, essa película ela sofre uma neutralização dessa acidez após ali durante a reação de polimerização do cimento. Então, por conta disso, por conta de sofrer
essa neutralização da acidez, essa película se torna menos susceptível à absorção de fluidos, por exemplo. Então, ela fica mais inerte ao meio bucal. E uma outra consideração também que a gente precisa fazer quando estamos falando do U200 é que no preparo desse substrato, antes de fazer a cimentação, a gente não pode utilizar produtos como a clorexidina, o tergentol, EDTA, álcool, bicarbonato, porque isso tudo vai atrapalhar nessa adesão. O que a gente tem que pensar é que o U200 ele se liga quimicamente ao cálcio da dentina. Então, qualquer coisa que atrapalhe essa ligação com o cálcio da dentina vai afetar a nossa adesão. É muito comum nos perguntarem, mas eu não posso fazer um condicionamento ácido nessa minha dentina só por precaução? E a resposta é, a 3M não recomenda. Afinal de contas, se você está utilizando um ácido fosfórico nessa dentina, você está removendo justamente o cálcio, que é com quem o U200 vai se ligar. Uma opção interessante que a gente tem, ainda na linha do 200, ele tem a versão em clicker, né? Mas ele tem também uma versão automix e com uma pontinha intracanal. Então, essa parte vai ser interessante, por exemplo, para cimentação de pinos. Então, o pessoal gosta de utilizar bastante para cimentação de pinos por não precisar fazer o tratamento daquele conduto com, enfim, ácido, adesivo. Então, é realmente só colocar o cimento, né, o 200, e torna esse procedimento muito mais prático, fácil e rápido, né? A gente acaba ganhando bastante tempo clínico. E uma outra opção que a gente vai abordar agora é do Relayex Veneer. Veneer é faceta em inglês, então é um cimento indicado para esses casos em que a luz consegue passar, porque é um cimento 100% fotoativado. Então, espessuras de faceta, né, laminados cerâmicos, mesmo que seja, por exemplo, uma tabletop, né, com espessura bem fininha, se a luz consegue passar, e geralmente cerâmicas de até 1,5 mm por aí, a luz consegue passar com efetividade, a gente pode utilizar sim o Relayex Veneer. Uma observação é que ele é um cimento resinoso adesivo fotoativado, ou seja, a gente vai precisar utilizar com ele um sistema adesivo. E aí, nesse ponto, a gente pode utilizar, por exemplo, o Scott Bond, né, na técnica de condicionamento ácido total, aplicação de primer e aplicação do sistema adesivo. A gente poderia utilizar também na técnica de condicionamento ácido total o Single Bond 2. E a gente poderia utilizar também o Single Bond universal, seria uma terceira opção. Como ele não tem amina, né, como o Relayex ARC, então não tem essa incompatibilidade do Relayex Veneer com o Single Bond universal. E outro ponto que é importante a gente reforçar quando fala do Relayex Veneer, a primeira coisa é que ele tem uma quantidade maior de cimento nessa seringa, então são 3 gramas de cimento. O segundo ponto é que ele é extremamente compatível, a cor dele é extremamente compatível com a cor do cimento já polimerizado na pasta Relayex Train. Então, são cores extremamente compatíveis, isso dá mais previsibilidade na hora da gente fazer a prova da cor. Porque às vezes acontece da gente fazer aquela prova, né, com uma pasta que talvez não seja tão compatível com a cor do cimento já fotopolimerizado, e o paciente aprova, na hora que você faz a cimentação, a cor não fica como você tinha planejado, como você tinha provado. Então, é extremamente interessante que sejam extremamente compatíveis pasta de prova com a cor do cimento já fotopolimerizado, porque a gente sabe que existe uma alteração de cor quando a gente polimeriza, né, quando a gente fotopolimeriza o cimento. E um outro fator também que é bem interessante de característica do Relayex Veneer é que ele não é um cimento pegajoso. Então, isso facilita na hora de assentar a peça e fazer a remoção dos excessos sem que essa peça fique movimentando. Se a gente estivesse utilizando um cimento que fosse extremamente pegajoso, essa etapa poderia ser um pouco mais crítica. Então, por conta de ter alguns polímeros patenteados também pela 3M, essa tixotropia é bastante melhorada. Um outro ponto também relacionado à pasta Relayex Train é que ela também possui essa tixotropia. Então, é possível, por exemplo, quando a gente vai provar a faceta, no caso, né, a peça indireta, né, de restauração indireta, na hora, no momento dessa prova, o paciente pode levantar, pode olhar no espelho e ela fica estável, parada, aonde a gente colocou. Por outro lado, na hora de limpar, de fazer a limpeza dessa pasta de prova, ela é hidrossolúvel e sai com facilidade. Então, é um sistema bem interessante para a gente utilizar.
E agora a quarta opção que a gente vai falar, que é o foco da nossa aula hoje, é sobre o RelyX Ultimate. Então, o RelyX Ultimate ele é um cimento resinoso adesivo, ou seja, vai precisar de um sistema adesivo dual, né? Só que, porém, sem amina terciária. E nos perguntam bastante, falam, nossa, mas o Ultimate, então, ok, ele é um cimento resinoso adesivo dual. E o ARC também. Então, qual que é a diferença quando que eu uso um e outro? Então, a diferença básica deles é que esse, né, o ARC, possui amina terciária na composição e o RelyX Ultimate não possui. E lembra que a gente falou lá atrás que o RelyX ARC, por possuir amina terciária na composição, ele não pode ser utilizado junto com sistemas universais, com adesivos universais? Então, a maior diferença está aí. Tá? Então, no caso do RelyX Ultimate, ele vai ser sempre utilizado em conjunto com o Single Bond Universal. Esse fator, né, de sempre utilizar os dois em conjunto que vai dar a maior resistência de união de toda a linha RelyX, como a gente vai ver mais à frente. Bom, então vamos fazer só um breve review ali sobre os sistemas adesivos que a 3M tem no portfólio, né, mais para que a gente conheça e saiba ali indicar junto com cada tipo de cimento. Então, de sistemas adesivos, a 3M tem a opção do Scott Bond, a opção do Adfer Single Bond 2 e a opção do Single Bond Universal. E claro que sempre caminhamos ali no sentido de tentar simplificar um pouco os procedimentos, né? Então, adentrando um pouquinho melhor no tema ali, né, dos adesivos que precisam do condicionamento ácido total, e por condicionamento ácido total, claro, a gente já sabe, é o condicionamento de esmalte e dentina. Então, a gente teria ali o adesivo de 3 passos, né, que é o Scott Bond, multiuso. Então, ele é um adesivo que vai precisar do ácido fosfórico em esmalte e dentina, aplicação do primer em dentina, e aplicação do adesivo, do bonde, né? E a gente teria também ali um sistema adesivo de 2 passos ainda nessa técnica de condicionamento ácido total. Então, precisaríamos também de condicionar com ácido fosfórico esmalte e dentina. E aqui a gente já fez a simplificação realmente de juntar primer e adesivo em um frasco só. Então, seria a ideia ali do Single Bond 2. Então, lembrando que esses sistemas aqui realmente necessitam da aplicação de ácido em esmalte e em dentina. Falando rapidamente, então, de um protocolo de aplicação do Scott Bond multiuso. Então, ele é um adesivo de 3 passos, isso significa que a gente vai precisar fazer o condicionamento ácido. Então, seria o ácido fosfórico 15 segundos em dentina, né, um tempo menor na dentina, e 30 segundos em esmalte. Lavagem com jato de água, né, e ar com spray por pelo menos uns 15 segundos para lavar bem esse ácido. Em seguida a gente remove esse excesso de umidade. A gente sabe que essa etapa é uma etapa crítica, porque a gente não pode ressecar demais essa dentina e nem deixar essa dentina úmida demais. Então, uma etapa realmente que a gente precisa que o operador, né, que o clínico tenha bastante cuidado e controle. Vamos aplicar então também o primer de forma ativa. Observação que o primer só deve ser aplicado, né, só necessita ser aplicado em dentina. Um leve jato de ar de 5 a 10 segundos. Vamos aplicar então o adesivo ativamente por 20 segundos. Essa aplicação do adesivo ativa por 20 segundos é extremamente importante porque esse adesivo precisa realmente penetrar na área que foi condicionada. Então, é importante que a gente respeite esse tempo dos 20 segundos. Fotopolimerizamos esse adesivo por 10 segundos. E importante reforçar que ele rende ali cerca de 170 gotas. O adesivo Single Bond 2, de 2 passos, então também vamos precisar do ácido fosfórico em esmalte e dentina pelo mesmo tempo, né? 15 segundos em dentina, 30 segundos em esmalte. Lavagem com spray de água e ar, né, por pelo menos 15 segundos, a fim de lavar bem esse ácido que foi aplicado ali. Vamos remover o excesso de umidade. Vamos aplicar a primeira camada de adesivo, então a gente vai aplicar ali ativamente por 20 segundos. E vamos aplicar a segunda camada de adesivo também por 20 segundos. Essa é uma etapa que a gente precisa prestar atenção, porque a gente vai mudar um pouquinho isso quando formos falar do Single Bond Universal.
Leve jato de ar também de 5 a 10 segundos, né? Ou muitos professores hoje têm indicado que, na verdade, a maneira correta de evaporar esse solvente é até que a gente perceba que o adesivo parou de se movimentar, que o adesivo ficou imóvel. Isso significa que o solvente foi evaporado com sucesso. Vamos fotopolimerizar esse adesivo por 10 segundos. Ele é um adesivo que rende 280 gotas, né, um frasco de 6 ml. E uma coisa que é interessante de falar, que a gente vê bastante dúvida no mercado, é sobre como abrir essa tampinha aqui. Então, vocês vão observar, pegando o frasco do Single Bond 2, que ele tem algumas ranhuras na lateral. Então, a gente vai apertar justamente fazendo esse movimento de pinça nas laterais dessa tampinha, onde existem essas ranhuras, a gente vai apertar e aí sim ele vai abrir. Se a gente tentar abrir de outra forma, pode ser que a gente quebre essa tampa e não consiga abrir de uma forma efetiva. E essa tampinha, uma vez que ela quebrou, que ela saiu, a gente vai ter ali a evaporação do solvente, que é tudo que a gente não quer. Então, bastante cuidado, né, e atenção na hora de fazer a abertura correta do frasco. Ok. E agora a gente vai falar do Single Bond Universal. Então, o Single Bond Universal, ele tem, a gente fala de tecnologia VMS. O que é isso? O V vem de copolímero do Vitrebond, que é um componente que está presente no nosso ionômero de vidro, o Vitrebond. O que esse copolímero do Vitrebond vai fazer no Single Bond Universal? Ele vai dar vai proporcionar uma excelente união à dentina, mesmo que ela esteja muito úmida ou mesmo que ela esteja um pouco mais ressecada. Se a gente ressecar um pouquinho demais ou não, ele consegue reequilibrar essa hidratação de uma maneira a ficar mais ideal. E o M vem de MDP, que é um monômero funcional. E esse monômero ele tem uma característica muito interessante, que é a característica de se ligar quimicamente ao cálcio, se ligar quimicamente ao metal, a uma zircônia, a uma alúmina, por exemplo. Então, é um monômero ali que vai servir, por exemplo, para fazer o condicionamento de uma dentina de uma forma efetiva, vai melhorar a adesão ao esmalte, né, por conta dessa ligação química do cálcio, e vai servir também como primer para metal, zircônia e alúmina. E o S de silano, né, que pode servir ali como primer para cerâmicas condicionáveis. E sempre é muito importante que a gente entenda o substrato onde estamos trabalhando. Num esmalte, por exemplo, a gente tem um tecido bem mineralizado, né? Na dentina, a gente já tem um tecido que tem bastante ali conteúdo orgânico que pode interferir nessa nossa adesão. Então, sempre é importante a gente pensar separadamente esmalte e dentina. Então, existem alguns ganhos que a gente pode ter quando a gente não faz a técnica do condicionamento ácido total, ou seja, condicionando esmalte e dentina. Porque nessa técnica do condicionamento ácido total, ela é um pouco mais crítica porque tem alguns pontos que a gente pode errar. A gente pode errar, por exemplo, no tempo de condicionamento com esse ácido fosfórico, podemos errar no tempo de lavagem, de não lavar o suficiente para remover aquele ácido fosfórico. Podemos errar nessa questão de adequação da umidade da dentina, que é extremamente crítica, então essa dentina não pode ser ressecada demais e nem deixada úmida demais. Podemos ter também uma dificuldade de infiltração desse adesivo na malha de fibrilas colágenas que foi previamente condicionada pelo ácido fosfórico. Então, nada garante que o nosso adesivo vai conseguir penetrar a quantidade que foi desmineralizada pelo ácido fosfórico. E uma outra questão também que a gente pode ter, um outro problema que a gente pode ter é o risco de túbulos dentinários que foram ali expostos e abertos, né, pelo ácido fosfórico não serem selados pelo esmalte, ficar alguma área ali que a gente deixou de fazer a aplicação daquele adesivo por algum motivo. Bom, então o Single Bond Universal ele vai poder ser utilizado em qualquer técnica de condicionamento. Pode ser utilizado, por exemplo, na técnica de condicionamento ácido total, ou seja, ácido fosfórico em esmalte e dentina. Pode ser utilizado, de repente, numa técnica autocondicionante. Um exemplo de uma aplicação clínica interessante para essa técnica autocondicionante seria para a odontopediatria. Quando a gente tem um dente descido que a gente vai restaurar, não queremos usar o ácido fosfórico naquele caso e não vai ter problema, não vai ser tão crítico assim a integridade marginal daquela restauração, porque logo o dente vai esfoliar. Então, talvez para esses casos
seja uma aplicação interessante usar o single bond universal na técnica autocondicionante e dispensar o uso do ácido fosfórico, que pode ser extremamente desconfortável para crianças. Mas hoje a literatura já nos respalda bastante para falar que o condicionamento ácido seletivo do esmalte tem sido a melhor opção. Então, aquilo que nós falamos de que o esmalte é um tecido e a dentina é outro tecido completamente diferente, é bastante importante na hora de entender isso aqui, porque a gente está tratando estruturas diferentes de formas diferentes. E usando o single bond universal, por exemplo, que tem o MDP, eu mudo a minha forma de pensar a adesão, porque eu posso sim ser menos agressiva com essa minha dentina e ainda ganhar um tipo de adesão adicional, que é a adesão química entre o MDP do single bond universal e o cálcio do meu dente. E como que posso fazer a aplicação, né? Como que seria esse protocolo de aplicação do single bond universal? Então, após a técnica de condicionamento ácido que eu escolher para aquele caso, para aquele meu paciente, para aquela situação clínica específica, eu vou aplicar o meu adesivo ativamente por 20 segundos. Então, essa aplicação realmente precisa ser ativa para que ele consiga condicionar, né, o MDP consiga interagir bem com o cálcio do dente. E aqui vai uma outra observação que às vezes a gente vê uma certa confusão no mercado. O single bond 2, se vocês lembrarem do que a gente falou lá atrás, ele precisa de 2 camadas de aplicação. E às vezes pode acontecer de alguns clínicos confundirem os 2 sistemas. Então, esse realmente vamos precisar de 2 camadas, mas o single bond universal só precisa ser utilizado em uma única camada. Então, após a aplicação desse adesivo ativamente, né, apenas uma camada, a gente vai fazer um leve jato de ar de 5 a 10 segundos e como a gente falou anteriormente também, o ideal é que esse adesivo fique completamente imóvel, isso significa que a gente evaporou o solvente com sucesso. Vamos fotopolimerizar por 10 segundos e ele é um sistema adesivo que rende cerca de 200 gotas, um frasco de 5 ml. Então, aprofundando agora aqui no RelaX Ultimate, que é o nosso foco, lembrando que ele sempre deve ser utilizado junto com o single bond universal. Bom, então se eu tivesse que apontar 3 principais motivos para a gente utilizar o RelaX Ultimate com o single bond universal, o primeiro seria pela questão da maior resistência de união, inclusive comparando com toda a nossa linha RelaX. Por exemplo, no caso de preparos atípicos, preparos mais expulsivos, preparos mais baixos, mais curtos, enfim, todas essas situações um pouco mais desafiadoras, o RelaX Ultimate usado junto com o single bond universal vai apresentar excelentes resultados. O segundo ponto seria a questão da excelente adaptação que ele vai ter da peça ao substrato, e aqui está um ponto extremamente interessante. O cimento, o RelaX Ultimate, ele tem um ativador de polimerização sem luz para o adesivo single bond universal, ou seja, na hora de fazer o protocolo, e a gente vai ver esse protocolo mais à frente, não vamos precisar polimerizar o adesivo separadamente. Então, essa questão da adaptação da peça vai ser mais facilitada, então não corre o risco ali da gente ter uma desadaptação dessa peça na hora de posicionar por conta da película do adesivo que foi fotopolimerizada separadamente. E um terceiro ponto seria que ele é um sistema extremamente versátil. Então, por não conter a amina terciária, ele é indicado para tudo, inclusive para facetas. Bom, e aqui alguns outros motivos porque a gente pode utilizar o RelaX Ultimate com single bond universal. Primeiro, porque ele pode ser usado em qualquer técnica de condicionamento. Lembrando que a questão de dispensar o condicionamento em dentina se dá por conta da presença e da utilização junto, né, do single bond universal. Por conta disso, da gente poder utilizar, por exemplo, nessa técnica de condicionamento seletivo em esmalte, ele vai ter uma menor sensibilidade pós-operatória. Profissionais que têm um menor volume de procedimentos também tem essa indicação para utilizar o RelaX Ultimate. Afinal de contas, eles vão ter um adesivo e um cimento que vai servir para qualquer indicação, inclusive facetas. Então, coroas, inlays, onlays, overlays, facetas, um cimento só consegue resolver todos os casos. Ele vai ter também uma excelente união, né, ao metal, à zircônia e à lúmina.
Ele tem uma fluorescência similar ao dente natural, então essa é uma outra característica que é bem interessante. E ele é compatível com as pastas Relax Train. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma faceta, a gente pode utilizar lá a pasta Relax Train, né, que geralmente é utilizada lá com Relax Veneer, para provar a cor que a gente vai utilizar com o Relax Ultimate. Ele rende cerca de 20 coroas. Se a gente fosse falar, por exemplo, de inlays, que a quantidade pode ser menor, né? A quantidade de cimento utilizado seria em torno de 40 inlays. As cores disponíveis que a gente tem no mercado são A1 e TR. Bom, então como que a gente vai utilizar o Relax Ultimate como single bond universal? Pensando que de um lado temos o substrato, a superfície do dente, e de outro nós temos ali a restauração indireta, a peça protética deve ser tratada, como a gente falou lá atrás, de acordo com a recomendação do fabricante dessa peça. Uma observação é que a gente pode utilizar, por exemplo, o Relax Ceramic Primer, caso a gente queira fazer uso de um silano separadamente, ou na peça a gente pode utilizar o Single Bond Universal que contém o silano na composição. Então fica a critério de vocês usar um silano separado ou o Single Bond Universal. E falando então desse tratamento do nosso substrato, a gente vai poder utilizar o Single Bond Universal no tratamento do dente. Lembrando ali das técnicas de condicionamento que a gente pode escolher. A gente vai ver esse protocolo um pouquinho mais à frente. E entre uma coisa e outra, vamos ter ali o cimento, né, o Relax Ultimate unindo o substrato à restauração indireta. Bom, então a fim de fazermos aqui só uma verificação do que a gente aprendeu, temos algumas situações clínicas diferentes para saber que cimento talvez seria a melhor indicação para cada caso. Então, a gente saberia indicar qual cimento é melhor para cada um desses casos. Então, aqui a gente tem um caso de faceta, né? Então, ela tem uma fina espessura, a luz vai conseguir passar. Qual seria a indicação primária para esse caso? Talvez para esse caso o ideal fosse o Relax Veneer, por conta de ser um cimento 100% fotopolimerizável. Então, a gente tem um tempo de trabalho um pouco maior para poder trabalhar com ele. Mas, pensando que talvez, né, no nosso consultório a gente não tem um volume tão grande assim para ter um cimento de cada, o Relax Ultimate seria uma opção secundária que também serviria para esse caso. Afinal de contas, a gente viu que ele pode cimentar esse tipo de peça também. Lembrando que a questão do tempo de trabalho é que precisa ter uma atenção especial. Afinal de contas, aqui a gente está trabalhando com um cimento dual, né, e que vai ter a presa química. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do tempo de trabalho quando a gente está utilizando o Relax Ultimate para faceta, por exemplo. Nesse caso, a gente tem um preparo com a configuração adequada, é um preparo que está rico ali em dentina. Então, talvez, para esse caso, uma indicação primária seria, por exemplo, o Relax 200. Afinal de contas, o preparo não está um preparo desafiador, é um preparo com a configuração adequada, com bastante dentina, que realmente o 200 tem essa ligação química que é bem bacana com a dentina, né, com o cálcio da dentina. E uma segunda opção, claro, seria o Relax Ultimate também. Lembrando que aqui a gente tem uma resistência de união bem superior. Então, mesmo que esse caso fosse um caso desafiador, o Relax Ultimate seria a melhor opção. E aqui nós temos um preparo para overlay, é um preparo extremamente baixo, pouco retentivo, então aqui já é um preparo extremamente desafiador. Talvez utilizar, por exemplo, o Relax 200 nessa situação não vai ser uma situação ideal, por conta da resistência de um sistema autoadesivo, e qualquer sistema autoadesivo pode ter esse problema ali de retenção mecânica quando a gente fala em um preparo atípico, né? Então, talvez para esse caso, a melhor indicação seria realmente o Relax Ultimate. O presente caso clínico refere-se a um lutador de MMA. No entanto, em decorrência da sua atividade esportiva profissional, ele não estava disposto a realizar tratamentos cirúrgicos ou ortodônticos. Além disso, ele desejava uma modalidade de tratamento mais rápida e duradoura possível. Observa que o paciente apresentava linha do sorriso alta, um grande desalinhamento dentário e ausência do elemento dental 14, que estava com um provisório de dente de estoque fixado provisoriamente nos dentes adjacentes. O paciente também não aprovou a realização de uma plástica gengival previamente ao início do tratamento restaurador.
No intuito de realizar um ensaio restaurador intraoral antes de qualquer procedimento invasivo, realizou-se um mock-up a partir de um enceramento diagnóstico para simular como ficaria a estética e a funcionalidade do novo sorriso do paciente. Em detalhe, a gente pode observar que a porção vestibular incisal do dente 11 está mais vestibularizada e serviu como referência limite para o alinhamento do contorno vestibular do novo sorriso. Após a aprovação do mock-up pelo paciente, foram realizados os preparos dentários. Então, observe que, por estar mais vestibularizado no arco, o dente 11 recebeu maior desgaste na face vestibular em relação aos outros dentes. O paciente foi previamente alertado da possibilidade desse desgaste mais acentuado e da possibilidade de que isso pudesse levar a um tratamento endodôntico posterior, o que não aconteceu. Agora, observa que os desgastes dentários foram realizados de maneira minimamente invasiva e controlados por meio de guias de silicone de adição. Aqui foi utilizado o Express XT denso, que orientaram o profissional a desgastar os dentes de maneira seletiva, a partir do enceramento diagnóstico. Assim, onde já existia um espaço disponível, pouco ou nenhum desgaste era necessário. E onde não havia espaço suficiente, realizou-se um desgaste planejado para a futura restauração cerâmica. Após a finalização dos preparos, na mesma sessão clínica, realizou-se a moldagem de trabalho. Para isso, um adequado afastamento gengival é necessário e, nesse caso, foi utilizada a pasta adstringente de afastamento gengival da 3M, em associação com um fio retrator fino também, dentro do sulco. A pasta de afastamento gengival precisa permanecer no interior desse sulco por pelo menos 2 minutos e depois disso ela pode ser removida com spray de água e ar. Após a remoção da pasta afastadora e ainda deixando o fio retrator lá no interior do sulco, nós inserimos a silicone de adição fluida do Express XT e sobre os preparos dentais e dentes adjacentes também. O silicone denso vai agora na moldeira para a realização da técnica de moldagem de passo único. Foi realizada então a seleção de cor A1 da escala Vita, com auxílio da fotografia até para a comunicação da cor do substrato com o ceramista, que realizou a confecção das restaurações cerâmicas em laboratório. Então foram confeccionados 5 laminados cerâmicos de disilicato de lítio nos dentes 12, 21, 22 e 23, uma coroa total full veneer de disilicato de lítio, dente 11, e uma ponte fixa, dentes 13, 14 e 15, com infraestrutura em zircônia e revestimento de disilicato de lítio. Então, para a cimentação adesiva dos laminados e coroa cerâmica, foi realizado o tratamento da superfície interna das restaurações de disilicato de lítio com ácido fluorídrico 5% por 20 segundos, seguido de lavagem, secagem e posteriormente foi aplicado um silano mais o sistema adesivo, nesse caso o single bond universal. Para a cimentação adesiva da ponte fixa foi realizado o tratamento da superfície interna da restauração aplicando uma camada fina e uniforme do sistema adesivo single bond universal, seguido da aplicação do cimento resinoso dual nos pilares protéticos. Então, os dentes preparados foram condicionados com ácido fosfórico 37% por 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, seguido de lavagem e secagem, e posteriormente aplicado o sistema adesivo, single bond universal, e em seguida foi aplicado cimento resinoso na superfície interna das restaurações cerâmicas. O cimento escolhido para fixar tanto as restaurações unitárias como a ponte fixa foi o Relax Ultimate, nesse caso aqui a cor A1. E como nesse caso temos dentes com preparos tanto em nível de esmalte quanto em nível de dentina, optamos por um cimento com ótima adesão nos 2 tipos de substrato, especialmente quando usado em conjunto com o single bond universal. Além disso, proporciona uma excelente integridade marginal com elevada estética, fluorescência e estabilidade de cor. E agora a gente pode ver essas imagens comparando o sorriso do paciente antes e depois, imediatamente após a cimentação adesiva. Sorriso frontal, num controle de 1 ano após a cimentação, a gente pode observar aqui a lisura superficial e a estabilidade de cor que foram mantidas
e associadas a uma ótima integração com os tecidos gengivais, permitindo um sorriso estético e bastante favorável a longo prazo. E aqui as vistas laterais do sorriso nesse controle após 1 ano de tratamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima!